Uma luta aqui tentando gravar. Eu esqueci a presilha do microfone. Não dá pra falar, né? Eu esqueci a presilha do microfone aqui, ó. Aí tem que ficar segurando. Aí na mão, ó, a coleira do Bob. E nós aqui, de rolé, na quebrada. Aqui é um pouco afastado, então tá mais silêncio. Graças a Deus. Uma paz. Só eu e o Nerso e eu. E o Senhor nos acompanhando, aleluia. Bom, atualizações, né? Vamos lá. Estou devendo muitas. Bom, vamos lá. Eu nem sei quando foi. Ó, o mijão. Ah, alarme falso. Nem sei quando foi a última vez que eu gravei. Mas vocês devem puxar aí. A gente acabou de começar o mês de maio, então na primeira semana de maio. E esse vídeo de hoje é mais um. Ô cidadão, faz isso comigo não. Um leve desabafo com atualizações. Ó, o horóscopo. Helicópteros. Helicóptero, helicóptero. Bonitão, hein? Ó. Vamos dar ali, né, meu? Bom, atualizações para vocês. Era para estarmos nos preparativos para nossa viagem, mas tudo mudou. Eu desisti do meu sonho dessa viagem, mas por outro sonho maior. É, eu falei com vocês no vlog anterior sobre a gente estar pensando em mudar de casa e tudo mais. E, meu, uma baita de uma decisão. É uma decisão muito importante, muito séria. A gente precisa estar muito estável, digamos assim, financeiramente, né? Para conseguir dar esse passo de forma tranquila. E essa viagem a gente ia gastar muito e possivelmente a gente iria retardar muito esse projeto de se mudar, né? Então, é, já eu fui meio que na escada da desistência, assim, né? E quanto mais a gente esperava, mais caro ficava. Então, descobri que o aluguel do carro iria dobrar por conta do seguro. E realmente não dá para viajar não sei quantos mil quilômetros sem seguro. Então ia ficar muito mais caro. De avião também, a passagem foi de R$ 800 para acho que ia ficar 1.500, né? E de volta para R$ 4.000. Meu, é muita coisa. E fora a hospedagem, fora tudo que a gente ia consumir lá. Claro, a gente ia plantar muito e a gente ia colher também, né? Ia ser um baita de um evento de empresa, principalmente do meu modelo de negócio, né? Vai falar muito do que eu quero fazer, construir, né? E, enfim. O que foi, Bob? Tá bravo porque a gente tá devagar. É assim a vida, Bob. Relaxa. Que foi, Bob? O que você tá resmungando aí? Quer parar? É melhor pra você? Ô, ó, uma pico da hora desse, ó. Ó, seus amigos cavalo ali, Bob odeia cavalo. Tá bonitinho mesmo já. Céuzinho rosa. Ontem tinha um arco-íris aqui, não sei porquê, nem choveu nem nada. Enfim, ó os cavalos lá. Cavalo. Enfim. É, e aí eu desisti. Falei, não, vamos fazer esse- vamos focar, né, na nossa mudança e Deus abençoe. Enfim, eu também tava muito pilhado em, meu, vamos conseguir bater 25 mil de faturamento pra pegar a plaquinha lá. E eu tive muita fé até demais, sim. Eu superestimei, ou subestimei, sei lá. Acho que eu superestimei. Tipo, eu esperei demais, entendeu? Esperei demais e a gente, graças a Deus, a gente tá com algumas oportunidades na mesa, muito melhor do que a gente já tava antes, né? Que apareceram. E pra vocês terem uma noção, eu ainda nem consegui estruturar a parte da prospecção, por vários motivos.
Ó, o avião lá agora. Muito maneiro. Os cavalos, cavalo. É, eu consegui montar hoje uma lista bem rasinha ainda, mas em nome de Jesus a gente vai colher bastante dessa lista. E é isso. É, será que eu vou ficar sem espaço? Bom, eu vou mudar do 4K pro HD. Vocês me falam se sentiu diferença ou não. Que o HD consome menos espaço. Bom, consegui estruturar só agora, na primeira semana de maio, a, a lista de prospecção. Eu iniciei a parte de cold call, mas é, talvez eu poderia ter sido mais insistente, com certeza. Eu liguei para umas 3 empresas, nenhuma me atendeu. E eu chamei no WhatsApp e me responderam, no WhatsApp pelo menos, né? E aí, conversando com a Yasmin, que fazia o nosso comercial antes, ela falou que ela não fazia cold call também, que ela era assim, bem ignorada, e que as vendas que a gente fechou, que ela fez, né? Deixa o cachorro aí, Bob, vem. Foi tudo de WhatsApp também. Então, meu, principalmente eu que tenho que me desdobrar em 1 milhão de coisas, eu tô montando fazer isso automático com IA. E aí eu peguei, eu consegui entrar num grupo de empresários aqui da minha cidade e tinham lá 300 contatos mais ou menos. E eu configurei a lista para disparar com o IA, né? Então eu não vou precisar ficar ali em cima. Então, tanto que a IA já está programada para, ó, se ele mostrar interesse, ele vai me notificar. E aí eu entro no atendimento ali, né? Para conversar com a pessoa e tudo mais. Enfim, é, isso vai rodar a partir de amanhã. Será que esse cachorro vai vir aqui? Aquilo é um cachorro? Não, não é possível. É um cachorrinho. Bom, que eles não veio aqui. Se vir também, que medo. Tive que deixar meu pau pra trás. Você me vem com um pedaço de pau pra me defender, eu e meu cachorrinho. Super periculoso. Mas eu deixei pra trás pra conseguir gravar pra vocês aqui. Bom, tá tudo certo. Ninguém latiu até agora, tudo certo. Bob, vamos fazer uma pausa aqui, ok? Esse banquinho aqui. Vamos, Bob, senta. Ai, minhas costas. É, Ners. Depois ver os cachorros ali, não dá. Enfim. É, vai rodar a partir de amanhã. E eu também, uma coisa que eu tava postergando e tendo muita dificuldade para começar, parte de conteúdo. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a consumir muito TikTok nos últimos dias. Eu falava muito mal dessa rede social, você não tá ligado, mas depois eu fui usando e vendo que não é tudo isso, que vai do algoritmo da pessoa e realmente é muito bom. E o que me deu muita esperança, porque tem crescido cada vez mais os conteúdos low-fi, né? Só pra ver se ainda tá gravando. Que são conteúdos com pouca produção, sem uma super edição, um super roteiro. E era o que eu tava querendo fazer. Eu falei, meu, se tem um monte de gente fazendo isso e ganhando muito view, quem sou eu na fila do pão? Então, meu, eu comecei literalmente a gravar qualquer coisa. Então, tinha saído de uma reunião, gravei um negocinho lá rapidinho. Tava, que nem hoje eu gravei mostrando como eu ia distribuir meus conteúdos aqui. Eu gravei isso. Fica de boa aí, Bob. Ele querendo ir lá nos cachorros. Será que eu consigo apoiar aqui? Ai, que medo. Nossa, glória a Deus. Eu me gravei mostrando como que eu ia fazer meus conteúdos e tudo mais. Até me envolvi numa treta aí, numa polêmica, que eu vi uma placa extremamente zoada na rua. E eu tirei foto, borrei todo o telefone, nome da empresa, mas mesmo assim me acharam e meteram o louco em mim. Me arrependi um pouquinho, não poderia ter sido um pouco menos polêmico ali. Mas enfim, a gente aprende. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Então, foi isso. Estamos evoluindo bastante. A gente deu alguns passos para trás, né? Em relação a esse evento, em relação a outras coisas. Mas é pra gente dar alguns passos para frente. Então, já estamos com algumas oportunidades na mesa. A gente fez um orçamento bem top aí. Em nome de Jesus, que dê certo. Se eles fecharem, a gente já tem o nosso aluguel garantido ali, o valor, né? E outras oportunidades na mesa também. Em nome de Jesus vai dar certo também. Isso sem iniciar a lista, né? Isso só com as oportunidades antigas e algumas que eu fui alimentando ali ao longo do tempo, né? Ah, é isso. Ao mesmo tempo que eu queria
falei que né, ia ser um desabafo esse vídeo. Então vamos lá pra parte do desabafo. Bom, vamos seguir com a nossa caminhada. Vamos, Bob. Agora você não quer sair daí mais, hein? Dá um oi aqui pra galera. Oi, gente, eu sou o Bob Ners. Oiê. Bora, Ners. Vamos. Vem, Bob. Vamos. Opa. Vamos desse lado de cá pra dar uma vareada no caminho. Ó, já tá escurecendo, gente. Que isso? Bonito, tá? O pai que fez. Vamos, fio. Oh, meu Deus do céu. Eu entrei. Eu não sei exatamente o que aconteceu pra eu entrar nesse processo assim. Na verdade, eu tenho há muito tempo procrastinado. Essa é a minha dor, assim. Eu tenho muitas dores, né? Mas a que mais me incomoda, assim, que, que eu sou 100% responsável em melhorar e mudar esse cenário, é essa questão da procrastinação. E eu comecei a entrar num processo de olhar pra dentro de mim, assim, muito esquisito esse papo, né? Pelo amor de Deus, mas é muito importante, vai fazer sentido. E querer entender, cara, por exemplo, a própria questão da prospecção, demorei tanto porque eu procrastinava muito. Era um peso tão grande começar essa tarefa que vocês não estão entendendo. É quase que espiritual o negócio. Não espiritualizando tudo, né? Mas vamos lá. Tem razões naturais pra isso. Você calma, cachorro. Fica de boa aí. Não vem de desespero, não, malucão. É. E aí, eu. Ó o cavalo. Meu Deus, o cavalo. Vamos ver a reação do Bob ao cavalo. Bob, é o seu amigo cavalo, Bob. Bob, calma. É só o cavalo, Bob. Bob, fica. Fica, Bob. Deixa o cavalo, Bob. Relaxa. Bob. Que isso? Ô, rapaz, tá maluco? Bob deu um grau pra trás do cavalo, pelo amor de Deus. Seu chato. Deixa o cavalo, ó. Cavalo. Quieto, fica quieto. Calma. Enfim, algumas tarefas eram muito pesadas pra mim fazer. E eu comecei a olhar, tipo, tá, eu procrastino muito, beleza. Por quê? A raiz disso, sabe? Então, principalmente nessa época a gente tava vendo sobre a viagem, sobre a casa, eu refleti sobre muitas coisas, assim. É, da minha vida, de agora, de antes, do futuro, de tudo. E eu vi algumas coisas que internamente influenci... internamente influenciavam diretamente tudo que eu fazia. As famosas crenças, sabe? Então, por exemplo, se você. Falando de mim, né? Eu tive muito problema disso, eu era muito escasso. Então, tipo, meu, sempre tinha que ser a coisa mais barata possível, mais fubanga possível. Não podia gastar dinheiro com nada, mas também não tinha dinheiro pra nada, né? Tipo, por que que não podia gastar? Pra guardar? Não, eu só não podia mesmo, eu não guardava nada. Isso a galera coach, essas coisas assim, chama de crença de merecimento e de escassez mesmo, né? Então, você entendendo isso, esse problema, você consegue melhorar nisso, né? Tipo, eu tenho esse problema, como eu melhoro? Se você não sabe, não identifica que você não tem um problema, você melhora. Então, foi muito bom esse processo. Me deu muita clareza de muitas coisas e me ajudou a ser muito mais intencional no que eu preciso fazer pra melhorar, pra conseguir destravar de fato, né? Então, tipo, muita gente pensa, meu, o que que será que eu tô travado na vida? Nada anda, não sei o quê. Meu, começa a olhar pra dentro de você. Eu tenho dificuldade com isso. Tá, por quê? Para pra pensar na sua infância, coisas assim. Tipo, alguma coisa que aconteceu lá atrás te impacta no hoje? Então, por exemplo, vou trazer pra minha realidade. É, infelizmente, eu não tive uma das melhores educações que alguém poderia ter. Sou extremamente grato pelos meus pais pelo que fizeram por mim, mas eles conseguiram dar o melhor deles com o recurso que eles tinham, de conhecimento, de tempo e de dinheiro. E, é, infelizmente, algumas coisas acabaram me gerando traumas. Assim como todos temos traumas, eu tenho os meus traumas. Então, por exemplo, uma coisa que eu identifiquei que martelava muito na minha cabeça e era meio que esse pensamento interior de tudo que meio que me travava
para produzir muita coisa, é que a, a minha mãe falava muito pra mim que, tipo, eu tinha que fazer alguma coisa, senão ia ser um inútil, que eu ia ser imprestável e tudo mais. E essas palavras ecoaram na minha vida inteira, na minha infância, na minha adolescência, mas na minha adolescência, né? Adolescência, juventude e no começo da minha vida adulta. E por mais que, né, entenda, meu, eu não sou inútil, eu sou útil pra alguma coisa, eu sou alguém e tudo mais, meu, a nossa alma é muito difícil de entender isso. Tá muito esquisito esse papo aqui, mas vai fazer sentido. E eu comecei a orar sobre isso, né, pra Deus tirar isso do meu coração, pra Deus limpar minha alma, pra eu poder perdoar minha mãe disso, essa frase e tudo mais, pra que isso não tenha nenhum. Isso não afete minha vida, né? Ó, o curioso. Ó, o curioso. Vai, Bob. Ele tava subindo no muro ali, ó. Tá subindo no muro? Vamos ver se ele sobe no muro de novo. Aqui, Bob. Ó, os pelos. Ó, ó. Olha que curioso, xereta. Ô, curió. Vamos, xereta. É o Maria Fifi dos cachorros. Enfim. E eu identifiquei isso e eu comecei a ser intencional nisso. Então, eu procurei estudar sobre isso, como eu mudo esse pensamento, essa crença e tudo mais. E, enfim, isso foi uma das coisas, né? Mas outras coisas que eu percebi também. Eu andava muito ansioso, eu andava muito pensando sempre no futuro, sempre, meu, quando eu tivesse num nível e tal, aí eu ia ser feliz, aí eu ia viver, aí as coisas iam fazer sentido. Só que, meu, eu não posso me travar nisso. Meu Deus, o cara atravessando a contramão. Ô, Bob, para de subir no muro aí, que coisa feia. Ai, ô, Bob. Meu Deus do céu. Chega, Bob. Caraca, cara, que xereta. Deus do céu. E vamos, Bob. Bob, calma. Sem desespero. Ô. E, enfim, muitas coisas, essa ansiedade, essa procrastinação, esse vício em dopamina. Porque, por exemplo, uma coisa que eu fazia muito. Bob, uma coisa que eu fazia muito é ficar me imaginando no futuro. Então, como seria quando eu estivesse lá, não sei aonde, com o não sei que carro, enfim. Isso. Poxa, meu filho, o que foi? Travou no meio da rua. Isso me. Isso libera dopamina quando a gente se imagina num lugar bom e tal. Mas eu tava viciado nisso, então. Dopamina é uma coisa boa, né? Pro corpo. Então, quando vinha as tarefas difíceis, eu travava. Enfim, foi um conjunto de coisas, o cidadão do céu. Um conjunto de coisas que me atrapalhavam. E aí, uma das coisas que eu vi, uma das causas, né? Essa questão interior, né? Bob. Vem, Bob. Vem. E. Bob, vem. Essa questão interior que eu falei. E. Passa aí, aqui em cima. E o uso excessivo do celular. Já vou explicar. Mas o principal que eu senti mais diferença foi a questão do celular. Nem celular, mas tela, tudo isso. Então eu comecei a tirar hábitos ruins e colocar hábitos bons no lugar. Então, por exemplo, eu consumo muito Reels, o famoso doom scrolling, né? Tipo, ficar ali rolando a tela infinitamente, quase abduzido ali, né? Falei, beleza, onde eu faço mais isso? No banheiro. Eu corto. Aí, em vez de ir no banheiro e o meu tempo de reino no meu trono, com o celular, eu tô lendo um livro. Terminando de ler um livro. O Homem Mais Rico da Babilônia. É livro fortíssimo. Super recomendo pra vocês. É, ao invés de ficar pensando no futuro, eu vou ficar pensando no presente. O que eu posso melhorar hoje? E é outra coisa que eu vi também. Em vez de ficar pensando no resultado que aquilo vai me dar, pensar no processo. Então, o que eu tenho que fazer para chegar lá? Isso me ajuda mentalizando o processo, as ações que eu tenho que fazer. Meu corpo já, minha mente já vai se acostumando com aquilo e quando eu for fazer fica muito mais fácil. Então, aquele peso da dificuldade de fazer a tarefa não tem mais, porque eu vou mentalizando ali eu executando a tarefa. Isso ajuda muito. E eu também instalei um aplicativo que trava
o meu celular inteiro. E outro também que deixa ele muito menos atrativo e intuitivo. Então é tudo preto e os aplicativos que eu mais uso tá uma lista, tipo, fundo preto e a lista branca, assim. Super zero intuitivo, colorido, nada disso. Pra justamente estimular a minha cabeça, entendeu? Então, Bob, Bob, deixa o cachorro. Pera aí, gente. Enfim, resumidamente, eu identifiquei hábitos e pensamentos, comportamentos extremamente ruins que eu tava tendo e troquei por hábitos bons. Mas os principais dele foram diminuir meu tempo de tela, como eu fiz isso através desse aplicativo que me ajuda a mexer menos no celular, que trava tudo. Então, tipo, eu quero abrir o Instagram, eu tenho que ir lá e selecionar fazer uma pausa. E aí, quando eu aperto fazer pausa, ele me começa a contar um cronômetro assim, tipo, com uns vídeos relaxantes, assim, tipo, pra você respirar devagar, pra você pensar 1 milhão de vezes antes de entrar no celular e tal. O que é muito bom. Vem, Bob, para de lamber o xixi do cachorro. Agora o cachorro tá cagando. Deixa eu passar aqui pelo Vale da Sombra da Morte. E aí eu instalei esse aplicativo no meu celular e no meu computador também. Então, no celular nem tem outro problema, mas é no computador também. Então, meu, quando eu vou lá, vou abrir o shorts do Facebook, do YouTube, ele trava também. E aí isso tem me ajudado muito. E só de fazer essas coisas, então. Outra coisa que eu fazia também, almoçar com tela. Eu sempre tava ao redor de tela. Então a primeira coisa que eu fazia é acordar, pegar o celular pra ver anúncio de casa, por exemplo. Cortei. Ah, é. é vou almoçar, coloca um Batman pra assistir, cortei. Eu diminui muito o tempo de tela, assim, pra quase zero, né? Tanto que eu só uso o celular pra gravar, né? E pra trabalho mesmo, né? Às vezes falar com alguém, pessoal assim e tal. Mas a maioria do uso é profissional mesmo. Então, consegui diminuir muito disso. E esses poucos hábitos, meu, já me deu uma paz mental que vocês não estão entendendo. Um respiro assim na cabeça. Eu consigo trabalhar e ficar ali na tarefa mesmo. Nossa, é absurdamente bom. Você tá doido. Bom, então é isso. Não vou conseguir gravar mais aqui porque vai começar a ficar muito escuro e perigoso porque tem muito cachorro na rua. E preciso segurar esse doido aqui com as duas mãos. Mas é isso. Chegando em casa eu tento gravar mais pra vocês. E depois eu tento mostrar esse aplicativo na prática aí. Tá bom? Agora não vai dar porque, né? Ele só é travado no meu tempo de trabalho, né? Então, das 8 às 5 ali, pra eu conseguir ficar focado total. Agora ele tá 100% liberado, então não vou conseguir mostrar agora. Mas, é isso. Até daqui a pouco.